Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos iniciando mais uma semana, um ciclo. Percebeu que nós vivemos em ciclos dentro de ciclos? Já perceberam isso? Existe o ciclo de 24 horas que forma o dia. Existe o ciclo de 7 dias que forma a semana. Existe o ciclo de 30, aproximadamente de 29 a 30 dias, 31 no caso, né? 28 a 31, que forma o mês. Existe os 12 meses que formam o ano. Existe 10 anos que formam uma década. Existe 100 que formam uma... Bom, e aí por diante. Vivemos dentro de ciclos. Para quê? Porque cada ciclo é uma renovação. Cada ciclo de nossa vida é uma renovação. Conforme ensinamentos dos irmãos do mundo superior, a cada 7 dias, o nosso espírito passa por uma transformação, como reflete também no nosso corpo. Uma criança que está ali do seu nascimento, né, está vivendo do nascimento aos 7 anos, ela vem passando por esse processo. Quando chega aos 7 anos, ela entra num novo estado. Até os 7 anos, para que todos entendam, há uma sensibilidade muito maior. A criança ainda está apegada ao mundo espiritual. Ela ainda não está totalmente materializada. Não está. Você que tem criança em casa, bebê, recém-nascido, até mesmo crianças 5, 6 anos, ela ainda consegue essa conexão mais fácil, mais direta, mais imediata com espíritos, pois é a origem de todos nós. Então essa criança, principalmente as mais novas, elas estão muito ligadas à sua origem, a origem espiritual. Passando o tempo, nós vamos nos materializando cada vez mais devido à própria sociedade que vai influenciando. Eu tenho certeza que alguns de vocês, se não todos, já ouviram falar daqueles amigos imaginários que as crianças têm, né? E os pais falam, isso é besteira de sua cabeça, é criação de sua cabeça. Os próprios pediatras, eles ensinam, né, aos pais de primeira viagem, não, isso é normal, é só uma imaginação para a criança se divertir. Não é não. O espírito se comunica facilmente. Os espíritos, o espírito de uma criança com os espíritos que vivem no mundo de origem. Bom, estou falando disso por quê? Porque nós também adultos passamos por muitas transformações nesse período. A cada 7 anos há uma transformação, sabe? Quando você está com 14 anos, o auge da adolescência, onde há uma explosão de sentimentos, de prazeres, de energia. Aí a criança fica com a pele, né, toda cheia de seborréia, porque está naquela turbulência de energia dentro do corpo dele. Quando chega aos 21, já é outra fase. É uma transformação da adolescência para maturidade. Maturidade não, né? Para juventude. Quando aos 28, aí sim já começa a adentrar a maturidade. E aí por diante. Quando chega lá para os seus 50, 40, aí vai dependendo muito também do organismo e do espírito. Entra na fase do calor do corpo, né? Não é? A mulher, o homem também fica com calor. A menopausa vem chegando, enfim. Então nós temos que entender e aproveitar muito bem de cada período. Cada período é importante. Aproveitemos bem essa semana que está começando, aproveitamos bem esse dia que está iniciando, pois esse dia ele te possibilita formar os próximos dias da sua vida.
Hoje nós plantamos, amanhã nós colhemos. Hoje fazemos o bem, amanhã recebemos esse bem. Hoje sorrimos para alguém, amanhã muitas pessoas sorriem para nós e assim por diante. Porque esse é o ciclo natural da vida. Olha, você passa por um processo, sabendo lidar com ele, lá na frente você vai voltar naquele mesmo processo, sabe? Aquela situação, porém se você passar e aproveitar bem, saber lidar bem com ela, quando você voltar nela de novo, devido a essa virada de ciclo, né? Ciclo, sabe? Vai e vem, sempre passando por ali em situações parecidas, porém, a cada situação você traz um conhecimento já do que já passou, não é? Então, traz a sua experiência. E aí por diante, tá certo? Hoje nós teremos aqui a palavra do nosso amigo espiritual. Sim, nosso amigo Dom Carlos Ramires. Quem promete muito faz pouco é o tema do programa. Quem promete muito acaba fazendo pouco. Por isso a importância de não prometer e fazer. Pois quem quer fazer faz sem promessa, não é mesmo? E um detalhe, quando você promete algo e não faz, você criou uma dívida para você. Criou uma dívida que pode sim atrapalhar o seu desenvolvimento. Você sabe que para a gente crescer, desenvolver, evoluir, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos amarra nessa jornada de crescimento, né? E o que amarra um espírito, o que amarra uma pessoa, o que atrapalha um ser, são as dívidas. As dívidas. É por isso que há reencarnação. É a possibilidade dada por Deus para que, retornando ao mundo espiritual, possamos sanar as nossas dívidas. Sabe quando se fala de karma? Ah, isso é um karma. Não, isso é uma oportunidade que você tem de reconciliação. Por que Jesus no Evangelho ele diz: reconcilie-se com seus adversários enquanto na jornada com ele? E essa jornada, ela é eterna, né? Mas quando você está na jornada encarnatória, passando por esse crivo do esquecimento proposital, porque eu não lembro quem foi o meu inimigo em vidas passadas, quem foi que me maltratou, machucou, me traiu, me fez mal em vidas passadas. Mas o plano espiritual sabe, Deus sabe e nos permite o convívio para quê? Para que haja uma reconciliação, perdão mútuo, perdão da minha parte, da parte de quem me machucou. Isso é evolução. E aí nós vamos nos desamarrando desses sentimentos de tristeza por alguém ter me machucado, ter nos machucado, ter nos traído. Isso é evolução, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece para nos preparar e ouvir nosso amigo Dom Carlos Ramires. Vamos lá? Tá pronto? Vamos fazer a nossa prece do amanhecer? Pedimos ao Senhor Francisco de Assis a sua autorização para usar das suas palavras como nossa. A prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, teus filhos, como tu mesmo vês. E assim, não ver senão o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos.
Que assim seja. Amém. 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 Bom, vamos passar então, após essa prece, a palavra ao nosso amigo espiritual. Preste atenção nas palavras de Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. Nada se complica quando estamos firmados numa base segura de conhecimento. Primeiro, para você saber quem é você. O que de você pode esperar. Não adianta imposições, pois as mesmas não trazem fundamentos para você caminhar. Quando nosso Senhor ensina-nos orar e vigiar para a tentação nos pegar, e para que observemos os nossos instintos, e desses instintos, sabermos o que fazer, nunca nos acovardarmos, nunca fugirmos às responsabilidades que temos, diante de tudo e de todas as coisas, por onde queremos caminhar, do que queremos ser, do que queremos alcançar. O que é a sua vida? São os resultados das suas semeaduras, deste outras vidas? Quem é você, senão resultados dos seus atos, do que você sabe, do que você fez? O que é o seu futuro, senão os teus sonhos, do que você é capaz de fazer, das coisas que você vai aprender a materializar. Não tenha pressa. A pressa é inimiga. A paciência faz despertar a sabedoria. A disciplina vai movimentar a sua mente, os seus sentimentos. A revolta vai sair da sua vida. O seu medo vai se afastar de você. A vida dá certo, sim. As coisas ruins nunca vêm dos outros, não são nossas. Onde justificamos tudo, e só corrigindo, é que podemos ter pés e passos seguros. Chame sempre a responsabilidade para você. Você é o responsável pela sua vida. Caminhos fechados permanecem fechados enquanto a sua mente estiver fechada. Coração fechado só permanece fechado quando você o deixa fechado. A difícil missão de você se conhecer, de você se aceitar e de você permitir que o que está dentro de você aflore. Os espíritos ou qualquer outro ser pode ajudá-lo de fora para dentro. Mas o grande embate é sempre de dentro para fora. Todas as vezes que você justificar suas falhas, você está demonstrando que não quer corrigir. Tudo que você justifica é uma forma de você fugir de toda a sua própria criação. A correção da infração é que vai mostrar a sua grandeza. Quando você para de prometer para os outros e começa a cuidar de si mesmo, você começou a mudar, a sua vida começou a mudar. Com isso, o progresso vem. Mas enquanto você promete para os outros, você já está dizendo que não vai fazer. Quem promete muito faz pouco. Quem nunca promete nada são aqueles que se conhecem, corrigem-se, estão sempre dispostos a mudar. Não há enganos, não há mentiras, senão aquelas que você conta a você mesmo. Senão aquelas que você produz em sua própria vida. Prosperidade você tem? Saúde, todos têm.
E todo o embate da saúde é o embate da alma. A alma infeliz, a alma que não se aceita, a alma que se culpa, é a alma que se deteriora. É onde está sempre procurando uma doença, mesmo que não tenha. Está sempre achando que tem algo acontecendo. E quando não é físico, começa a achar que é espiritual, mas ainda acha que são os outros que estão fazendo, e nunca a sua mente. As doenças são curáveis quando a mente está sã. Qualquer corpo reage a toda e qualquer mudança, às intempéries, o clima, as vibrações, aos seus sentimentos. O corpo reage a isso. Incrivelmente, o corpo potencializa todas as coisas. Quando você achar que você está doente, pode ter certeza que você ficará doente. E o dia que você achar que tem uma doença grave, você pode ter certeza, você vai criar sua doença grave. Assim como você ter a certeza de que você vai prosperar, você vai prosperar. Assim como quando você tiver certeza de que o que você é, você vai mudar a sua vida, você vai mudar. As barreiras estão em você. Os males estão em você. As soluções estão em você. O que os espíritos fazem, o que qualquer outro ser pode fazer, é ajudar do seu campo periférico adiante. Mas intimamente, você só vai mudar se você ouvir e se você aceitar. Enquanto você não aceitar, você mesmo colocará mais e mais obstáculos na sua vida. Perceberam que quanto mais alguém ajuda você a resolver um problema, às vezes você cria outro imediatamente? Quando você procura problema, você encontra. Quando você procura problemas graves, você encontra. Tudo que você procurar, você vai achar. E ninguém vai impedir você. Você só precisa saber o que procurar. Se procurar coisas ruins, você vai encontrar. Se procurar coisas boas, você também vai encontrar. Não tenha medo de nada. Todas as coisas obedecem a um plano, a um planejamento. O que você não sabe, aprenda. O que você aprender, você nunca mais irá esquecer. Você nunca perderá em aprender. Nunca perderá nada. O que você não conseguir fazer agora, você vai fazer depois. O primeiro passo é cuidar de você. Mesmo que você esteja sofrendo influências de magias ruins, que alguém tenha mandado vibrações ruins para você, nosso primeiro cuidado é com você. Te proteger, te limpar, te resguardar, te iluminar, para cortar essa ligação que se cria com o mal. Porque o mal se sustenta quando você sempre fala dele. O mal atua quando você sempre lembra dele. E quando você fica se culpando, contando dia após dia, na sua penitência, cada dia que você para de fumar, você conta aquele dia como uma penitência, é porque você não se livrou. Você não vê a hora de voltar a errar. Quando você parar de contar a sua penitência, e aproveitar o seu tempo, investir em você, acreditar em você, a sua vida vai melhorar. Nós somos ciganos. Nós sabemos o que é perseguição. Nós sabemos o que é desdenharem de você. Nós sabemos as dificuldades que se tem de se criar tudo do nada. Nós sabemos como transformar as coisas. Mas nós aprendemos a superar as dificuldades que tentaram colocar no nosso caminho, como tentam colocar no seu caminho.
Esse é o verdadeiro exercício da fé. Se você tem fé, você acredita em ti. Se você não tem fé, você não acredita em nada. E às vezes, você diz que crê em Deus. Mas você, que não se ama, você não sabe o que é Deus. Se Deus é amor, e você não se amar, você não sabe o que é Deus. Deus bendiga a todos. É isso mesmo. Obrigado, meu amigo Dom Carlos Ramires. Que paremos de prometer aos outros, não é? Olha, nada melhor do que não prometer e fazer. As pessoas ganham confiança em nós se nós não prometermos nada, mas fazermos o que for possível em prol de quem precisa. Se alguém vem em busca de tua ajuda, olha, diga, o que for possível, farei. Ponto. Mas não prometa, eu vou te trazer isso, vou te trazer aquilo, você vai receber isso, porque eu ouço isso da espiritualidade. Eu ouço isso dos espíritos. Quando o espírito diz assim, eu vou te ajudar, é porque ele vai te ajudar. Ele não fala apenas para agradar a ninguém, nenhum dos espíritos que se manifestam nessa sagrada casa de Maria. Eles querem te ajudar. E eles dizem, eu vou te ajudar. Aí você pode dizer, poxa, mas eu já ouvi isso e não melhorou a minha vida. A sua vida é uma coordenação tua. O Espírito, quando te diz que vai te ajudar, ele vai. Mas ele não vai tirar de você o poder máximo, o poder de Deus que você tem sobre a tua vida. Ele vai trabalhar junto com você. Quanto mais possibilidades você criar, mais condições você vai receber. Porque o Espírito ele vai afastando o que é de ruim e colocando no caminho o que é de bom. Mas se você fechar os olhos, você não vai ver. E quantas pessoas ainda se chateiam porque o Espírito, no intuito de ajudar, retira aqueles que perturbavam. Mas a pessoa se habituou tanto com aquela perturbação que acha ruim. Por quê? Porque aquela pessoa se afastou ou aquela situação se terminou, se enfindou. Por mais que a gente não goste, ainda acaba acostumando com a situação desagradável. É verdade. Ou até mesmo uma situação habitual, por exemplo, um trabalho, eu estou trabalhando, como as pessoas chamam de um emprego, né? Estou empregado e de repente você perde o tal do emprego. Por quê? Porque o Espírito já preparou uma coisa melhor para você, mas nunca você iria pedir. Simplesmente vou pedir as contas, não vai. Então o Espírito, para te ajudar, preparou a sua demissão. Aí você é demitido com uma coisa maior preparada, mas entra em desespero. E acaba não vendo que aquela situação ela foi benéfica para você começar uma nova jornada em sua vida. Agora, se nós não acreditarmos, quando a situação vem em nosso favor, nos desesperamos. Não pode. Mas, gente, vamos agora à leitura dos 4 evangelhos. Por favor, Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. De maneira especial, chamamos toda a vossa atenção para as palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículos 2º, 4º, 5º e 6º. Elas são da mais alta importância do ponto de vista da autoridade que dão ao presente, no sentido de serem a base e a sanção prévia da nova revelação, da revelação que vos trazemos em nome do Mestre e conformemente à vontade de Deus. Elas foram para o passado a condenação do antigo politeísmo e para aquela época e para o futuro a condenação antecipada das interpretações humanas, que graças ao véu da letra, à capa do mistério, ao prestígio do milagre, como meio transitório e preparatório do advento da verdade acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
haviam de produzir o dogma humano da divindade atribuída pelos homens a Jesus Cristo, o dogma humano das três pessoas, da trindade dos católicos e dos cristãos ou protestantes ortodoxos. Elas foram a condenação prévia das interpretações que, tudo materializando sob o reinado da letra, tomando ao pé da letra e segundo a letra as revelações hebraica e messiânica e algumas palavras de Jesus, isoladas do conjunto das que ele pronunciou, fizeram do mesmo Jesus um homem do vosso planeta quanto ao invólucro corporal humano, e ao mesmo tempo um Deus, o próprio Deus, como parte destacada de Deus, embora inseparável dele, igual a ele. Elas encerram a condenação das interpretações humanas que, sob a influência das ideias hebraicas acerca do Espírito Santo, que para os hebreus era o próprio Deus manifestando-se por um ato qualquer, produziram com relação à divindade atribuída a Jesus o dogma humano das três pessoas e que, em face do monoteísmo hebraico, tentaram encerrar a pluralidade na unidade, a pluralidade de deuses na unidade Deus, sem atentarem no caráter panteísta dessa trindade, que não podia e não pode despir-se desse caráter, senão para constituir um politeísmo restrito, reduzido a três entidades. Dessa trindade, tal como foi instituída e é entendida pelos homens, já tivemos ocasião de vô-lo dizer, tendes a fórmula no que se passou às margens do Jordão, onde, enquadrada semelhante interpretação nas ideias politeístas e não podendo perder esse aspecto, senão para constituir um politeísmo restrito a três, se mostraram duas frações de Deus. Considerou-se o Deus uno dividido em três partes, sendo uma das suas frações Jesus, em um corpo idêntico aos vossos, sujeito às necessidades da existência humana e às contingências humanas de vida e de morte. Outra fração de Deus foi o Espírito Santo, debaixo da forma corporal de uma pomba que desceu sobre Jesus Deus. Em terceiro lugar, Deus, de quem aquelas duas frações se haviam destacado, a fazer que se ouvisse uma voz do céu dizendo: És meu filho bem amado, em quem pus todas as minhas complacências. As duas primeiras frações de Deus, depois de se terem por essa maneira separado do grande todo, a ele voltaram e nele se reintegraram, reconstituindo-se a unidade, ficando, entretanto, destinadas a se separarem de novo do grande todo, a voltarem a ele e a nele se reintegrarem, recompondo-se outra vez a unidade. Quanto à fração Espírito Santo, essa separação se verificaria e se verificou segundo o dogma, quando ele desceu sobre os apóstolos, afetando a forma de línguas de fogo. Quanto à fração Jesus, ela se dará por ocasião do seu segundo advento. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, meu amigo Paulo de Moraes. Quanta riqueza nos ensinamentos de Jesus, uma visão mais ampla dos quatro evangelhos, a revelação das revelações, não é? Bom, o programa Madrugada chega ao fim no dia de hoje, mas amanhã estaremos de volta, graças a Deus. Graças a Deus, amanhã estaremos de volta
Aquele forte abraço, que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.